Ó, olha, ó Jesus, olha quanto eu estou dando. Jesus olhava para os discípulos, falava assim, tá vendo aquela senhorinha que estava lá trazendo? Ela trouxe mais do que todos eles. Aí eu acho que os discípulos falaram assim, acho que Jesus não sabe fazer conta. Jesus não manja nada de finanças. Jesus, ela entregou só 2 moedinhas. Aí Jesus falou assim, então, ela entregou mais do que todos, porque ela entregou tudo que ela tinha. Quantos estão aqui? Ela entregou tudo que ela tinha. Jesus olhou o coração, ele não olha a quantidade, ele olha o coração. E aproveitando esse momento de oferta, para nós também orarmos, antes de iniciarmos a palavra, eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte. O que acontece? O momento, nós estamos falando aqui para líderes, amém? Nós estamos falando aqui para diáconos, para cooperadores, pastores. E deixa eu te dizer uma coisa. O momento da oferta é um dos momentos de maior guerra espiritual. É ou não é? É o momento onde você vê a mesma pessoa que estava chorando no louvor, quando vai falar de oferta, muda até a feição da pessoa. Olha para a pessoa que está ao teu lado, olha como ela mudou, só porque falou de oferta. Ela estava até contando, falando não sei do que, dando risada, até uma fofoquinha, sabe, Nicolas? Contou e falando, você não sabe. Aí o Nicolas vem, vamos ofertar, segura aí. Mas isso nós temos que ficar atentos, por quê? Nós temos, como Bárbara falou, ela usou um termo aqui, sermos facilitadores. Diga assim, facilitador. Esse é o momento onde nós, do diaconato, precisamos deixar da forma mais fácil, acessível, mais ágil e prática, para que as pessoas, viabilizar para que as pessoas possam ofertar. Por quê? Porque existe uma guerra espiritual nesse momento. Você vê, nós somos líderes, nós já somos, como dizem, velho de igreja, e nesse momento ainda a gente fica meio, muda um pouco o clima. Você imagine pessoas que estão chegando hoje na igreja. Então, no momento de oferta, até perguntei para o Nicolas como que funciona, perguntei se tem envelopes, como que funciona, porque assim, é um momento onde nós, a igreja, o diaconato precisa ser ágil. Por exemplo, de colocar na tela, onde estão os midianitas ali, quer dizer, o pessoal da mídia. Vocês têm até uma reservado para... A hora que falou de oferta, já coloca ali para facilitar. Agora precisa ser de uma forma onde as pessoas consigam enxergar primeiro. Às vezes eu vou em igrejas que eles colocam lá, que agora tem o QR Code, o Pix, mas primeiro que é um QR Code onde a pessoa precisa vir aqui, ó. Eu só não vou subir aqui por respeito ao altar. E mesmo assim não fununcia, como diz o outro. Um Pix, uma letra então tem que fazer por quê, pastor? Eu preciso agilidade. Eu tenho momentos que eu chego com o apóstolo Géser para ministrar em algumas igrejas. Na hora da oferta, não pensa com a tua cabeça, pensa com a cabeça da pessoa que está chegando agora na igreja, primeira vez na igreja. Aí é o momento da oferta. Agora é o momento da oferta, você já sabe como funciona. Não, eu não sei como funciona, eu estou chegando agora. Aí, diferentemente como tem aqui, a parte de trás aí já com os QR Codes, tudo bonitinho, tem lugar que a questão de distribuição de envelope, nós temos envelopes, mas você já tem o costume de vir, de trazer aqui no caso em espécie, no gasofilácio, ou fez a sua oferta forma digital, que hoje é uma das formas mais simples. Hoje a gente quase não anda com dinheiro, a não ser, a Aline que está bastante dinheiro ali, é diferente, mas eu não vou assim, não consigo, então é difícil, é diferente, estou profetizando, Então a gente tem que o quê? Aí chega a pessoa, pega o envelope, a pessoa não sabe, aí a pessoa do envelope, a irmãzinha do envelope está lá atrás, com um calhamaço de envelope olhando para cima lá. Eu não entendo, posso abrir meu coração? Eu não entendo por que não começa a distribuição de envelopes da frente para trás. Vocês já foram em lugar que as pessoas ficam assim, Eu tenho que facilitar, meu irmão, essa é a hora que a pessoa está ali para ofertar. Numa bobagem dessa, a pessoa fala, eu que até queria ofertar. O apóstolo Géser olhou para mim e falou, filho, nem vou ofertar porque a gente não sei como, não tem o Pix, não sabe onde está o envelope. Aí a maquininha, a gente tem maquininha aqui, de crédito e débito? Tem. Se tem no culto, ela tem que já estar ligada, já tem que testar, ali. A gente tem nas 7 semanas, já deixa tudo certinho para a pessoa chegar e já passar, aí fica, está atualizando tabela.
Você volta depois? Eu não volto. Alô? Quantos estão entendendo? A gente está falando de coisas práticas. Então o momento da oferta é guerra espiritual, mas é também um momento onde a prática, a parte prática, a parte de rapidez, eficiência, nós temos que fazer, tudo bem? Preparação de Santa Ceia, né? Meu irmão, eu não sei, quantos aqui já tiveram o privilégio de preparar a Santa Ceia na igreja? Isso é maravilhoso. Agora, como você prepara a Santa Ceia? Eu sou da época que tinha umas máquinas, porque eram 3.500 pessoas por culto. Não dava para, e vários cultos, não dava para a gente ir enchendo um por um. Então, e naquela época não tinha esse que você compra agora, que vem o pãozinho. Você já tem isso aí? Já tem aqui? É o pãozinho com o negócio, então já bem automatizado. Era copinho por copinho. E aí depois descobrimos que tinha umas máquinas que ficavam lançando ali o vinho. Ótimo, né? O suco de uva. Facilitamos. E nós aprendemos que a excelência, a santidade no momento de preparação da Santa Ceia. Não é momento de ficar falando do Corinthians, não é momento de ficar falando, você viu falando de tal. É um momento de asepsia física e também espiritual. É um momento de muito cuidado. Nós tínhamos uma pastora amiga nossa que ela chegava, ela cuidava da ceia. Era uma pastora, minha irmã específica, chamava Cida. Ela conhecia Cida da ceia. Ela cuidava, então ela chegava, zelava, ela chegava, passava a toalha da mesa. Não deixava ninguém mexer com o cálice, nem com o pão, com o cabelo solto. Tudo com toquinha, luva, uma limpeza, uma dedicação. Pastor, isso aí é frescura. Não, não é. É excelência. Diga assim, excelência. O pessoal, a Keila, o Diego, que faz a ceia para nós, todo primeiro domingo, quando eles eram da Contorno, né? Eles vieram para cá. E aí teve a primeira vez que a gente foi preparar e eu fui ajudar eles. Elas eram o pão puma, né? Agora tá pegando o pão ali pronto e a gente tira o pedacinho com as mãos. E eu peguei o pão puma, eu peguei a faca e fui cortar. Na hora que eu fui cortar, aquela, pelo amor de Deus, o que você está arrumando? Eu falei, vou cortar os quadradinhos. Ele falou, não, é o pão, você tem que repartir, você vai cortar o corpo de Cristo. Querido, aquilo ali entrou assim, eu falei, meu Deus do céu. E eu não sabia, para mim, né, praticidade ali, eu achei tremendo aquilo, eu ia me meter a faca no pão. E ela chamou, deu um grito, nunca mais. Você está vendo? Pode aplaudir. Isso é excelência. Isso é excelência. É cuidado. É saber o que está sendo feito. Vamos cortar lá. Põe ali. Não. É o corpo de Cristo. Pastor, isso é religiosidade. Isso é discernimento daquilo que está sendo feito. Vai arrumar, por exemplo, tem as cadeiras aqui. Um dia eu cheguei, a pessoa estava arrumando a cadeira numa das igrejas assim, com o pé, ó. Aí eu pensei, se ele faz isso na igreja, você imagina na casa dele. Pastor, mas é porque não, desculpa. Se na tua casa está tudo arrebentado, zoado, não está pintado, descascado, lâmpada, eu estou olhando aqui, antes de falar eu estou olhando tudo, não tem uma lâmpada falhando, uma lâmpada queimada, tudo zoado, meu irmão, desculpa, na casa de Deus não. Na casa de Deus é o excelente, é o melhor, amém? E aquilo, a gente precisa fazer da nossa casa a casa do Senhor, né? Então não é de qualquer jeito, vai cuidar, vai pegar os adoradores aqui, mexer com os cabos, com os fios, com cuidado, não é empurrando as coisas, ligando de qualquer jeito, não, tudo com muito cuidado, muito zelo, né? A palavra diz que o zelo pela tua casa me consumirá, é um zelo, é um cuidado, né? E nós do diaconato precisamos ter isso como marca. Jesus tinha essa marca da excelência, né? Muito legal isso que você falou do partir ao pão, né? Muito legal. Diga assim, estamos em uma noite de alinhamentos, amém? Quantos estão sendo abençoados? Para mim, Bárbara, realmente tem sido uma honra estar aqui. Mais uma vez, obrigado, viu? Vocês são muito corajosos de trazer a gente, né? E eu quero falar hoje, para nós encerrarmos esse seminário. Amanhã eu vou estar ministrando de manhã na escola bíblica, mas a parte do diaconato nós vamos encerrar hoje. Já vamos nos assentar à mesa, né? Não vamos sentar na mesa, a gente vai se assentar à mesa. Diga assim, assentar à mesa, né? Porque sentar na mesa você quebra, tudo bem ou não?
Mas é o momento que nós vamos nos assentar à mesa do Senhor, preparada por Ele, através de vocês que doaram, que ofertaram, vocês que manipularam ali com muito cuidado, né? E vamos ter um momento aqui profético também. E eu quero falar rapidamente ao teu coração sobre algo que tem feito muita diferença nos ministérios. É uma palavra que não serve apenas para a vida ministerial, mas para a vida como um todo. Diga assim: o poder de uma aliança. Diga assim: há poder em uma aliança. Salmos 25, verso 14. A palavra do Senhor diz que a intimidade do Senhor é para um determinado povo. A intimidade do Senhor é separada para um povo que teme a Ele. E diga assim: quanto mais temor, diga, quanto mais temor, mais intimidade. E quanto mais intimidade, mais eu conhecerei o poder da aliança. É tremendo porque entendemos que existe um poder na aliança. Quando nós casamos, fazemos uma aliança. Quando nós selamos uma amizade, nós fazemos uma aliança. Quando eu me entrego a uma paternidade espiritual, a uma liderança eclesiástica, eu estou fazendo uma aliança. E a palavra do Senhor diz no Salmo 133 que existe algo tremendo quando nós nos unimos, né? Que Deus abençoa, Ele derrama poder quando nós estamos reunidos como irmãos em Cristo. Não queira lutar sozinho, não lute sozinho, caminhe sempre em aliança, ande sempre, não em bando, porque nós não somos ovelhas, nós somos filhos. Então nós andamos em família. Vou falar de novo: nós não andamos em bando, que nós não somos gado. Ou você acha que Deus fala: vou abençoar essa multidão? Não. Deus, Ele nos trata individualmente. A palavra diz que na palma das mãos do Senhor está o meu nome e o teu nome. Ele te conhece, Ele me conhece desde antes do ventre. Já me chamava pelo nome. O amor que o Senhor tem a mim, a você, é algo inenarrável, algo incompreensível. Nós não somos tratados como uma manada, como um gado. Tem até aquela música lá: vida de gado, povo. É um louvor, né? Não. Porque fala povo marcado, povo feliz. Tem gente que gosta de ser marcado como gado. Eu não gosto. Eu tenho a marca do filho. Fala assim, ó: eu não sou tratado como gado, mas eu tenho a marca de filho. Amém? Porque há poder nesta marca de filho. Me dá poder de filho, porque está Por isso Deus chamou uns para, outros para. Alô? E para que você se mantenha firme aqui, vamos para a palavra direto. Deus sempre trabalhou com o homem através de alianças. Noé, Abraão, Isaac, todos eles levantavam aliança e o Senhor confirmava. Levantavam altares e o Senhor confirmava com uma aliança. Lembra de Noé? Ele levanta um altar de adoração ao Senhor e o Senhor traz um arco colorido nos céus, que é o símbolo da aliança. Quantos já viram um arco colorido nos céus? Quantos já viram um arco colorido dobrado? Já viram? É algo tão maravilhoso. Ah, pastor, mas isso aí, esse arco colorido é o reflexo por causa da chuva, por causa do sol, por causa da água. Aí eu te pergunto: quem criou a água e o sol e a chuva? E aí o diabo pega esse símbolo da aliança e coloca como uma marca, uma identidade demoníaca. Mas por quê? Querem sempre quebrar o poder da aliança. Mas diga assim: a aliança de Jesus é indestrutível.
E a maior aliança que alguém pode fazer com o outro é a aliança de Deus com a humanidade através de Jesus. Quando Ele entregou Jesus para morrer por mim e por você, Ele fez uma aliança, da qual, se nós respondermos a essa aliança, automaticamente somos feitos filhos, nós estamos perdoados, e se o Senhor voltar hoje, nós não seremos atormentados pelo anticristo, mas iremos morar para sempre na eternidade com o Senhor. Quantos querem ir para o céu? Quantos querem ir hoje para o céu? Vamos fazer uma salinha lá, Léo, faz uma extremunção, já despacha. Pastor, mas se for hoje, amém. Como meu sogro fala, se puxar a senha no céu, no poupa-tempo do céu, o importante é você estar na fila certa. Alô, fala para quem está do lado, você está na fila certa? Então, se chamar o teu número, está tranquilo, o morrer é lucro, aleluia. Amém ou não? A aliança tem um poder intrínseco, tem um poder nesta aliança. Em primeiro lugar, eu não posso fazer uma aliança comigo mesmo. Não tem como eu chegar e falar assim, eu faço uma aliança comigo mesmo. Não tem como. Você precisa no mínimo de mais uma pessoa, ou mais alguém, ou uma empresa, ou capeta, eu não sei, você precisa de mais alguém para fazer uma aliança. Não sei qual é a aliança que fazem aí fora, mas precisa de mais uma pessoa. Diga assim, Senhor, obrigado, porque a minha aliança é com o Senhor. Toda aliança, eu estou apenas colocando fundamentos. Toda aliança possui dois lados. Qual, pastor? O de fora e o de dentro? Não, diga assim, direitos e deveres. Esse é o grande problema. Muitas vezes, como quando fazemos uma aliança com alguém, num relacionamento, num casamento, uma aliança com uma empresa, uma aliança com uma igreja, a gente sela votos num altar, tudo bem ou não? Quantos lembram quando você fez votos, quando você foi casar? Quantos lembram? Tudo bem, o casamento, a lembrança é branco e preto, mas você lembra? Você firmou algo em um altar. Quando você fecha uma aliança com um ministério, quantos têm aliança com esse ministério aqui? Aliás, quantos não fazem parte da Yamir? Eu fiquei sabendo, eu estou muito feliz. O pastor de vocês está aqui, não? O pastor de vocês é liberto, ele não tem medo. Porque pastor que tem medo, ele não deixa as ovelhas, não os filhos. Aliás, deixa eu reformular. O pastor que tem medo, ele não deixa as ovelhas ir para outro lugar, para o reino. Mas se ele é pai, ele está tranquilo onde os filhos dele estão indo, porque ele tem convicção do papel dele. Seus pastores, teus pais estão tranquilos, vocês estão aqui recebendo, mas vocês têm uma aliança com o ministério de vocês, e principalmente uma aliança com o reino de Deus. Então não há problema nenhum de nós estarmos aqui. Não estamos falando de bandeira, estamos falando de pátria, céus. Glória a Deus pelos ministérios que estão aqui representados. E muitas vezes nós quebramos este pacto com o ministério, com uma empresa que nós fazemos, com uma pessoa. Diga assim, quando não se cumpre o dever, automaticamente se perde o direito. Vou falar mais uma vez. Quando nós não cumprimos o nosso dever, automaticamente, eu não preciso fazer esforço nenhum, o meu direito, ele é perdido. Quer ver uma coisa? Eu não preciso ficar jogando na cara da minha esposa que eu sou o sacerdote da minha casa, eu sou o apóstolo da minha casa, eu sou o cabeça da minha casa, você precisa me obedecer. Você não é cabeça, você é cabeçudo. Porque a autoridade, ela não é imposta, ela é conquistada. Se eu cumpro os meus deveres de cabeça e sacerdote, automaticamente o meu direito de usufruir dessa aliança vai vir. Como estão entendendo? Então eu não preciso ficar como líder forçando as pessoas a se submeterem à minha autoridade,
seja no teu trabalho, na tua casa, no ministério, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer. Eu preciso cumprir o meu dever e automaticamente o meu direito será adquirido. Diga assim: esse é o poder da aliança. Amém? A aliança, ela está fundamentada em fidelidade, mas também em lealdade. Quando você fala que você tem uma aliança comigo, quando você fala que tem uma aliança com o teu pastor, com o teu pai, precisa ter esta marca da lealdade e da fidelidade, que são diferentes. Por quê, pastor? A fidelidade, ela vai até o momento que convir para mim. Até esse momento para mim está legal. Agora não quero mais, então eu quebro essa aliança. Agora quando eu sou leal, não estou falando de pecado do outro lado. Quanto está aqui? Eu sou leal a esta aliança, então nós vamos passar junto esta guerra, essa tempestade, essa luta. Eu não largo de você. Quantos estão aqui? E muitas vezes fazemos isso no ministério. Falamos que somos fiéis a esta camisa, a este ministério. E o primeiro problema: pastor, acabou meu tempo. Eu entendo sobre ciclos. Diga assim: ciclos. Deixa eu te dizer algo. As pessoas não são obrigadas, você não é obrigado a andar com as pessoas para o resto da tua vida, a não ser Jesus. Tudo bem ou não? Obrigado? Não, por amor. Mas existem ciclos na vida das pessoas. Existem pessoas que caminharam comigo e Bárbara no On Fire, que não estão mais conosco, mas continuam nos respeitando, continuam honrando, não apenas por fidelidade, mas por lealdade. Entenderam que passou o ciclo, mas são pessoas que, se eu estiver aqui, ela vai estar aqui comigo, ela não vai atravessar para ir para o outro lado da rua. Como estão entendendo? Esse é o verdadeiro poder de uma aliança. Quando existe lealdade e fidelidade, mesmo que ciclos se encerrem, nós não somos inimigos. Quantos estão entendendo? Eu não preciso ser amaldiçoado de um lugar. Não, quer, meu irmão? Vai debaixo de bênção. Talvez um ciclo teu se encerrou aqui, mas enquanto você estiver conosco, esteja firmado em aliança conosco. Não é tamo junto. Ei, não sei vocês, pastores, mas quantos que bateram nos nossos ombros dizendo: pode contar comigo. E apóstolo, quando bate no meu ombro, conta comigo, Gutão, na hora na minha cabeça fala: esse vai ser o primeiro que vai me trair. Agora, aquele que não fala nada e faz o que tem que ser feito, demonstra o respeito, o dever da aliança, é esse que eu sei que eu posso contar nos dias maus. Quantos estão aqui? Diga assim: é esse tipo de pessoa que eu tenho que fazer aliança. A aliança, quando é correta, ela me preserva. Diga assim: me preserva. Diga: me alinha. A aliança me direciona. Diga: me direciona. A aliança me capacita. Diga: me capacita. A aliança, ela me impulsiona, me dimensiona, me faz transbordar para a esquerda e para a direita. Estamos falando desde então sobre o odre. O odre que ele está cuidado, como Bárbara falou, na água e no óleo, ele cria essa elasticidade. Então, quanto mais unção, mais ele se dimensiona a ponto de não estourar, mas de transbordar. E a aliança desata um poder de transbordamento da bênção. Quando eu estou em aliança com Deus, e com os homens de Deus, e com pessoas corretas, diga assim: alianças certas, com pessoas corretas. Porque senão a aliança, ela, ao invés de me libertar, ela me aprisiona. Muitos ficam presos em alianças erradas. E eu anotei aqui: aliança não pode me aprisionar, pelo contrário, a aliança precisa me libertar, primeiramente, de mim mesmo. Quando você faz uma aliança, ela não pode te aprisionar, mas sim, ela tem que te libertar, primeiramente, de você mesmo. Porque a maior guerra, mais do que uma guerra espiritual contra demônios, quando eu falo demônios, não estou falando parente, tudo bem? Demônios, seres espirituais. Maior do que essa luta espiritual é a luta que está aqui dentro, ó.
É ou não é? É a guerra na alma. Demônio eu expulso. Alma, eu tenho que tratar. Se desse para expulsar a alma, eu tinha expulsado ela em 1999, quando eu entendi que é um grande problema nosso, é a alma. Sai, alma! Os capetas foram embora. Ainda continuo tentando voltar. Mas a alma não tem como, eu preciso tratar ela com amor. Diga assim, a alma tem que ser tratada com amor e o poder da aliança. Dentro desse dimensionamento, desta aliança, quando eu faço com alguém, ou com um ministério, ou com uma empresa, esta aliança eu preciso valorizá-la. Deixa eu dizer algo. O que nós estamos entregando aqui para os pastores, para os apóstolos, não é meu e nem de Bárbara, é do Senhor. E o que eu preciso de vocês é que vocês valorizem o que nós emprestamos do Senhor, estamos emprestando para vocês. Lembra de Eliseu? O machado caiu na água. E o menino que estava lá falou: esse machado é emprestado, é uma ferramenta emprestada. E agora? Ele valorizou o que ele estava recebendo ali. E era uma ferramenta para dimensionamento, para crescimento da casa. Porque ele diz para Eliseu, como pai espiritual, ele diz: a casa que nós estamos, ela está muito apertada, mas precisamos dimensionar. Aí Eliseu falou: fica tranquilo, podem fazer. Uma grande virtude do filho, quantos são filhos espirituais aqui? Uma grande virtude nossa é chegar para o nosso pai e não apenas apontar uma necessidade, mas falar da necessidade e já trazer uma estratégia para que isso aconteça. Quantos entendem? Porque muitas vezes nós somos mestres em apontar os problemas. Ah, está muito calor, a gente tinha que ter ar-condicionado aqui. Podia falar, tem muito calor, precisa ter ar-condicionado. Mas pastor, eu já vi, lugar tem, eu já consegui doação. Qual a diferença? E esse menino pegou um machado e começou a cortar para aumentar. E esse machado cai na água. E ele diz: ai de mim, porque essa ferramenta era emprestada. Ele valorizava, e depois Eliseu vai, toca na água e o machado volta. Mas o que eu quero que você entenda é que se você tem aliança com o meu ministério, se você tem aliança com esse ministério, tudo que você receber deste altar, tudo que você receber do altar onde vocês estão aliançados, valorizem. Aquele menino valorizou, ele falou: meu Deus, era emprestado, porque se ele não tivesse nem aí, pega outra. Não. Então, para que você viva o poder da aliança, você precisa valorizar o que está sendo entregue. Você sabe, pastores e amada igreja, eu e Bárbara, no começo do ministério, nós aceitávamos ministrar em tudo quanto é lugar, porque a gente estava empolgado. E a gente acabou indo em lugares onde Deus falou: não vai, porque vocês estão gastando óleo, vocês estão queimando óleo. Quantos já tiveram oportunidade péssima de ter um carro onde fica queimando óleo? Você perde algo precioso. E o odre, ele tem que receber e ele tem que valorizar. E nós estamos desperdiçando, porque nós estamos indo em lugares onde simplesmente era para cumprir uma agenda para as pessoas, para a igreja. Ah, que legal. Não, eu não quero que seja legal, eu não quero que a gente saia daqui e você fale: nossa, que demais, que legal. Meu irmão, eu quero que seja útil para você. Cada ensinamento, cada palavra que é entregue pelos pastores, pelos líderes, valorize isso, isso é aliança. Valorizar a ferramenta emprestada, que nada é nosso, tudo é do Senhor. E aí a gente começou então a orar: Senhor, muitas vezes, meu irmão, eu prefiro ficar um mês dentro de casa sem ministrar, do que queimar em óleo, levar aquilo que é precioso para lugares onde as pessoas não vão dar valor. Você precisa se valorizar. Se você não der valor para você, ninguém vai te valorizar. E sabe alguém que te valoriza demais? Chama-se Jesus Cristo. E Jesus não perde investimento. Jesus investiu a vida dele em aliança, para que você pudesse ter vida. Mas não é uma vida qualquer, é uma vida em abundância. Quantos estão entendendo? Essa aliança me capacita a viver coisas
poderosas. E é muito tremendo porque Davi, um homem segundo o coração de Deus, que sempre trabalhava com alianças. No momento que ele estava ali, os irmãos dele, que tinham toda a aparência de rei, altura de rei, falavam como rei, vestes, força, mas não tinha o principal. Diga, o coração de rei. Ele estava no lugar certo, fazendo o que era certo para aquele momento. Enquanto os irmãos dele estavam lá, fortes, na guerra, Davi estava apacentando pouquinho das ovelhas do seu pai. Ninguém estava vendo ele. E muitas vezes no diaconato, talvez você esteja e fale, pô, eu estou num lugar aqui, eu estou ali fora. Ali, ninguém está me vendo. Lembra dessa palavra? Davi também estava lá, mas Deus estava vendo ele. Ele estava apenas fazendo o que tinha que fazer. Não é para mostrar para alguém, mostrar para os pastores. Nós precisamos mostrar para Deus, Senhor, aqui está o meu coração, essa é a minha porção. Não é a quantidade, mas é a qualidade do serviço. Vou falar de novo, não é a quantidade, mas é a qualidade. Não é a quantidade, é a intensidade. Tem pessoas que servem de segunda a segunda à igreja, só que não entregam 10% daquilo que Deus está pedindo para ela. Não estou falando de dízimo, estou falando de dedicação, de intensidade. Agora tem pessoas que podem servir um dia na semana, 1 hora na semana, mas ela entrega de uma forma tão poderosa, tão intensa, que Deus fala, meu Deus, ali ele fala, meu eu. Diga assim, não é a quantidade, é a intensidade. Seja intenso. Davi sempre foi intenso na busca, no trabalho, no serviço ao Senhor. E ele sabia que ele precisava romper, transbordar, não perder, mas transbordar, porque a unção estava sobre ele. Ele já havia sido ungido na casa do seu pai, mas ele continuava ali no anonimato. Mas chegou um momento onde ele precisava romper, ele precisava se dimensionar. E eu li para você algumas horas atrás o texto de Isaías que diz, alonga, estica. Aliás, estica aí, ó. Fala assim, ó, o amor de Deus é tão grande. Pode encostar, irmã, pode encostar. Pode encostar nela. O máximo que vai acontecer é você ser mais abençoado, né? Isso. O amor de Deus é tão grande. Davi precisava que a unção fosse dimensionada. E eu quero declarar isso sobre este ministério, sobre os ministérios das quais estão aqui. Se inicia um tempo de dimensionamento poderoso em Deus. Vou falar mais uma vez, um tempo de dimensionamento em Deus. Porque quando você se propõe a estar em um seminário como esse, a estar seguindo os pastores em lealdade e fidelidade, meu irmão, Deus é o mais interessado em vir em derramar algo poderoso. E quando Ele derramar, você não vai desperdiçar, mas você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Quantos podem aplaudir a Jesus? Davi, um homem que entendia os processos de Deus. Nós, como ministros do Senhor, como servos do Senhor, temos que respeitar os processos, os ciclos, as estações. Não queira atropelar. Muitas vezes somos tão ansiosos por servir a Deus, que a gente atropela. E a gente, ao invés de sermos pessoas proativas, nós somos pessoas ansiosas. E acabamos atropelando o ministério do nosso irmão. Quantos estão entendendo? Isso você adquire com maturidade. Você tem uma função estabelecida pelo teu líder de fazer isso. Faça isso. Faça bem feito. Mas tome cuidado para simplesmente fazer o teu e virar as costas e ir embora. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Temos que ser proativos. O que é proativo, pastor? Eu não estou responsável em aqui servir aqui o púlpito, a água do pastor, mas se de repente eu vejo essa água quase caindo, eu vou esperar. Se cair, caiu. Não é responsabilidade minha. Diga assim, proatividade.
Tem coisas que você não precisa pedir a bênção do seu pastor para fazer. Alô, como estão entendendo? Davi nunca pulou o processo, sempre respeitou os processos. Davi nunca pulou de fase. Pulou de cerca, mas não de fase. Alô? Diga assim: cada degrau me capacita a subir mais um degrau. Quantos já jogaram videogame e você lembra que você precisava vencer o inimigo da primeira fase para ir para a segunda fase? Quantos lembram disso? Tinha umas técnicas. Quantos lembram a época de banca de jornal? Que não, vixe não é assim também. A Bárbara fala, às vezes a gente está ministrando para jovens e eles ficam assim. Hã? Aí eu falo, procura no YouTube coisas antigas que você vai achar. Tinha na banca de jornal umas revistinhas que te indicava alguns comandos que você dava ali no controle para pular de fase. Quantos já fizeram isso? Diga assim: eu confesso meu pecado. E aí você ia para a segunda fase, porque o inimigo da primeira fase era gigantão, não dá não, tá muito difícil. Porque brasileiro e crente, bom, deixa para lá. E aí o que acontece? De repente aparecia na segunda fase. Hein, pastor Léo? Tranquilo lá. Só que na segunda fase tem o inimigo que ele é pior do que da primeira. Diga assim: se eu não aprendo a matar o inimigo da primeira fase, eu não estarei habilitado para vencer o da segunda, da terceira, da quarta. Diga: habilitações. Por isso que Deus vai nos experimentando, não tentando, mas nos provando. E cada prova que eu passo, eu recebo uma patente. O inimigo vem maior, mais grandão. Só que eu também vou crescendo junto. É de glória em glória, vitória em vitória. Com Davi foi assim. Davi, ele mata primeiro o leão e o urso. Depois ele vai vencer Golias. Mas chega um momento que Davi agora precisaria de uma habilitação para vencer reis e reinos. Diga assim: reis e reinos. 1 Samuel capítulo 18. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma, 1 Samuel capítulo 18. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Diga assim: a alma do filho de Saul se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Verso 2: e Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa do seu pai. E diga assim: Jonatas e Davi fizeram aliança. Diga assim: Jonatas e Davi fizeram um pacto diante do Senhor. Jonatas o amava como a sua própria alma. Aqui, infelizmente, uns endemoniados pegam este texto e falam que Jonatas teve um relacionamento homoafetivo com Davi. É deturpação da Bíblia. Isso é demoníaco. Foi uma aliança vinculado a uma amizade, onde a palavra do Senhor diz que tem amigos que são mais chegados que... Quantos tem isso? Quantos tem pessoas que são amigos, que não têm o mesmo sangue correndo nas veias, mas você fala assim: eu posso contar com ele para o que der e vier. Diga glória a Deus por isso. Quantos não têm e gostariam de ter um amigo ou uma amiga de verdade, onde você pudesse abrir o teu coração, não fosse julgado, a pessoa tivesse paciência com você, a pessoa falasse a verdade, porque o amigo de verdade fala a verdade. Eu não preciso de amigos que ficam passando pano nas minhas deformações. Amigo que é amigo de verdade, ele chega para você e fala que você está com bafo. Quando alguém, um amigo teu, chegar com uma balinha, pega.
Ainda mais a gente que gosta de fazer intercessão, vigília, sangue do Cordeiro. Mas vamos voltar aqui. Amigos mais chegados que irmãos, porque uma amizade, ela se desenvolve em algo tão poderoso, não por sangue, mas por relacionamento, por vínculo de relacionamento, onde você anda tanto com uma pessoa, que você acaba se parecendo com ela. Diz aí um estudo que nós somos fruto das 5 pessoas das quais nós andamos mais perto. Pensa nas 5 pessoas que andam mais próximas a você. Ixi, pastor, não tem mais nenhuma, vou dizer mais 5. Mas é assim. Nós nos tornamos como Cristo quando nós andamos cada vez mais pertinho dele. Se eu quero ser um diácono por excelência, como Jesus, eu preciso andar, ter temor, e gera intimidade, e essa intimidade desata na aliança, e eu me torno mais parecido com ele. Quantos já abraçaram uma pessoa que estava com um perfume muito bom, e você saiu com aquele cheirinho do perfume, e você liga para ela e fala assim: meu, que perfume era aquele, cara, que você estava? Demais. Quantos já passaram por isso? E a recíproca também é verdadeira por cheiro ruim. Fica tranquilo. Quantos já tomaram banho hoje? Se não tomou, não precisa levantar a mão, fica tranquilo, faz assim, com a cabeça. O que nós precisamos é exalar o bom perfume de Cristo. Quando eu chego em um lugar, ouça isso, quando eu chego em um lugar, o ambiente precisa ser transformado. Vai chegar um momento onde as pessoas vão falar para você estar perto delas, porque só na tua presença muda o mundo espiritual, e ela nem crente é. Quantos já passaram por isso? Onde a pessoa fala assim: vem na minha casa, porque a hora que você chega em casa, até os meus filhos fica quieto. Quantos têm filhos? Sabe aquele momento onde o outro casal que tem filho fala assim: vem aqui em casa comer uma pizza, mas não traz eles, porque junta o vento e ventania com tempestade e tsunami e vira uma doideira. Quantos passam por isso? Mas vai chegar o momento que nós vamos fazer como aquele apóstolo que bateu na porta, foi Paulo, bateu na porta de um homem, Filipe, o evangelista, e quem abriu a porta foram as filhas, e a palavra diz que eram donzelas que profetizavam. Deixa eu te dizer algo, vai chegar um momento na tua casa, que as pessoas vão falar: vem em casa, mas não deixa de trazer os seus filhos, porque quando os seus filhos chegam em casa, meu irmão, não é que teu filho vai chegar lá de gravatinha, nada disso, mas do jeito deles, mas na brincadeira, vai carregar uma carga de unção, e isso vai tocar na vida das famílias, eles vão desejar que você e os seus filhos estejam naquele lugar. Salmo 127, 28 fala isso, que os nossos filhos são como rebentos da oliveira, e oliveira gera unção. Os nossos filhos serão esses. Eu não tenho filhos biológicos, tenho 2, estão nos céus, mas eu tenho filhos espirituais espalhados em muitos lugares, em outras nações, que eu fico feliz quando eu vejo eles exalando o bom perfume de Cristo. Quantos querem viver isso? E Davi então encontra Jonatas, fazem uma aliança, se ligam com a alma, geram este amor em Cristo. E Jonatas, como um menino de Deus, enxerga que Davi precisava subir de nível, e começa a fazer esta aliança. E ele entende que a aliança é direitos e Jonatas, entendendo isso, ele pega e começa a tirar coisas dele, e começa a dar para Davi. Davi está aqui, ó. Jonatas se despojou da capa, da armadura, da espada, e do seu arco, e do seu cinto. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava a ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes e com alegria. Olha que tremendo, 1 Samuel, capítulo 18, verso 7. Eu não sei, está funcionando aqui? Conseguiu colocar, filho? 1 Samuel 18, verso 7. Vamos ler juntos. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam o quê? Saul, porém Davi, eu enxergo aqui o quê? Um dimensionamento, um crescimento. Enquanto Saul conseguia matar milhares, Davi
debaixo de uma nova unção, de uma unção nova, de uma armadura mais leve, alô? Ele conseguia derrotar dezenas de milhares. Ao invés de colocar a armadura de Saul, quantos lembram? Colocou a armadura de Saul, e a palavra diz que Davi não conseguia andar. Mas aqui, diga assim, a armadura do filho é mais leve. Existe uma armadura nova do filho sendo colocada sobre a vida, não de todos, mas de alguns. Pastor, por quê? Um dia o apóstolo Géser nos ensinou isso. Nem todo mundo vai viver todas as coisas. Ô pastor, mas Deus faz acepção de pessoas? Não, exatamente por isso. Deus, Ele olha os corações, e há momentos, há ciclos, há estações que precisam ser ativadas hoje. Outros precisam ainda caminhar mais uma milha para viver este processo. Então esta armadura leve vai estar sempre sobre a tua vida, para o momento certo. Quando o teu coração estiver preparado, você vai colocar essa armadura mais leve. Quem coloca a armadura mais leve, corre mais rápido. Aleluia. Aquilo que demorava anos, apóstolo, vão demorar meses. Aquilo que demoraria meses, vão demorar dias, horas, segundos, agora. Deus pode fazer isso. E é muito interessante porque nós começamos a ver que Jonatas não se preocupou em nenhum momento em usufruir o direito desta aliança. Porque depois você estuda, você vai ver que Jonatas não recebeu nada daquilo que ele entregou para Davi. E Deus começou a falar conosco, que é o que eu quero apenas citar e ativar para nós cearmos. 5 elementos proféticos, que são resposta de uma aliança verdadeira, que virão sobre a tua vida se você quiser. Eu disse se você quiser. A palavra diz que Jonatas se despoja, Nicolas, da capa. E a capa simboliza profeticamente envolvimento. Diga assim, envolvimento. Se eu tenho aliança com alguém, eu preciso me envolver com essa pessoa. Não se meter na vida dela, mas eu preciso me envolver nas necessidades dela. Você já perguntou para a pessoa que está do teu lado num culto, você precisa de algo? Eu não, pastor, vai que ela diz que precisa. De repente a pessoa que está do teu lado nos cultos, ela não tem dinheiro para pagar a conta de luz que vai ser cortada amanhã. Eu preciso, mas eu já faço a minha parte. Será? Eu tenho aliança com esse ministério, tem? Eu entrego o meu dízimo, a minha oferta e você senta e vai embora. Muitas vezes somos incapazes de chegar para os pastores, para o nosso líder e dizer: ei, eu posso te ajudar em mais algo? Eu posso me envolver com o teu ministério também? Não se meter, mas o que eu poderia ajudar a você? Estamos aqui no ministério do diaconato. Muitas vezes cumprimos as nossas escalas, aquilo que temos que fazer, mas muitas vezes somos incapazes de perguntar para o ministério X, Y, Z, dizendo: olha, eu já servi agora o diaconato essa semana, e o que eu posso te servir? Você está precisando de alguma ajuda? Envolvimento. Vai ter um evento de crianças sábado. Problema deles, eu não sou do ministério infantil. Alô? Se você visse a tua cara daqui de cima, pena que está filmando só a minha fuça aqui. Diga assim: quando não se cumpre o dever, perde-se o direito. Nada faça por ambição egoísta, mas considere os outros superiores a vocês. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Filipenses capítulo 2. Levanta a tua mão e fala assim: Senhor, que a partir desse seminário eu possa me envolver mais com as necessidades do próximo, que às vezes não está tão próximo assim.
Um dia falaram para mim: pastor, eu amo o próximo. Aí eu falei: então vai, ama lá o mendigo. Ele fala: o próximo, alô? O próximo é aquele que está do lado, está conosco. A segunda peça que Jonatas se despoja é a armadura. Diga assim: armadura. Protege todo o corpo. Quem tem aliança e ama, não expõe o corpo de Cristo, nem os membros desse corpo. A pior coisa é ver pessoas que querem ver o circo pegar fogo. Ao invés de proteger o ministério, o pastor, o líder, o liderado, porque isso funciona para os dois lados também. Porque eu tenho que proteger o meu líder, mas o meu líder também precisa me proteger. Quantos estão entendendo? Cobrir o meu corpo. José de Arimateia viu o corpo de Jesus sendo exposto à vergonha, praticamente nu ali na cruz. E ele olha, ele fala assim: eu não posso ver o corpo de Cristo sendo exposto dessa forma. Eu vou pagar o preço, literalmente, vou me envolver e vou proteger todo esse corpo. Eu não posso ver um ministério passando uma dificuldade, um irmão em Cristo passando uma dificuldade, e eu não ir, pelo menos, ver no que eu posso ajudá-lo, e principalmente, protegê-lo. Uma esposa precisa proteger o marido. O marido precisa proteger a esposa. Meu irmão, falem de mim, mas não fala da minha esposa. Quem tem filhos aqui? Uma grande mulher de Deus um dia disse que a parte que mais dói numa pessoa são os filhos. A parte que mais dói em uma pessoa são os filhos. É ou não é? Mexe comigo, mas não mexe com os meus filhos. Ainda mais se for o caçulinha. Piada interna. Fica tranquilo que eu tenho um caçulinha também na família. Apronta tudo. Deixa pra lá. Não deixa ninguém. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 31: a mulher virtuosa, quando o marido dela sai, ele é honrado entre os anciãos da terra, porque a mulher dele honra ele, fala bem dele. Pastor, mas você não conhece meu marido. Nem quero, já tenho os meus problemas. Protege ele, cobre a vida dele. Em 2 Bárbara 3,19 está: a roupa suja se lava em... Olha, eles sabem, eles estão lendo. Discussão, se discutir em frente aos filhos, perde total autoridade dentro de casa. Fecha a porta do quarto, conversa, vê o que tem que ser feito, mas toma cuidado para não expor. Um marido que ama sua esposa a protege, e vice-versa. Um filho espiritual protege o seu filho, guarda as costas do pai. Quer ver? Sobe aqui, Léo, rapidinho. Meu irmão, existe uma guerra espiritual. Existe uma guerra. E se eu não tiver pessoas que cubram as minhas costas, eu vou sofrer. Quantos já ouviram esse termo de facada nas costas? Isso acontece muito no ministério, onde ao invés das pessoas quererem que eu cresça, como Bárbara falou, é uma torcida para dar errado. Uma grande mulher de Deus disse que a igreja é o único exército que se destrói a si próprio. Vou falar de novo: a igreja é o único exército que faz de tudo para se destruir a si próprio. A gente luta entre nós, é guerra entre é pastor que passa levantando as mãos e amaldiçoando na porta da igreja para que a igreja feche. Já vi isso. É pior que macumba, é pior que feitiçaria, oração contrária. Quando fala de roda de escarnecedor, é isso, viu? Roda de escarnecedor não é pessoa ímpia falando palavra, não. É quando sai da igreja, pede uma meia pastor, meia presbítero, porque jantam o pastor literalmente. E de sobremesa, um diácono. Que a gente é menorzinho, né? Uma sobremesinha, um pudinzinho de diácono.
Vira de costas. Esse é um símbolo profético. A luta está aqui. Se vier pela frente, eu vou combater. Mas por trás, eu tenho o meu irmão aqui que vai dar pancada. Quantos estão entendendo? Diga assim, esse é o símbolo da aliança. Porque é fácil tacar pedra. É fácil jogar pedra. É fácil criticar. Mas cobrir o corpo de Cristo. A igreja está com problema financeiro. Problema deles, estão administrando mal, diz, problema deles. Então eu vou para o corpo de Cristo sendo exposto. Mas nós, que temos aliança, nós vamos proteger. Quantos estão aqui entendendo? E o cinto? Não é o cinto muito, não posso ajudar. Quantos usam cinto? Não para bater, é cinto. Para que serve o cinto? Porque se a calça cair, passa vergonha. Diga assim, o cinto é um instrumento profético de ajuste. Quem tem aliança não é milindrado. A correção, Hebreus 12, 11. A correção, no momento que ocorre, não parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mas depois produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Quantos gostam de ser disciplinados por papai? Não gosta nada, meu irmão. Exorta ao filho que ama. Quando são pais de filhos biológicos ou espirituais, você tem alguém debaixo da tua autoridade, não só no ministério, mas na tua casa. Quantos, pelo menos de você mesmo, você é autoridade? Aleluia. Você precisa, porque ama, exercer a correção. Porque se você retiver a vara, pega lá a vara de marmelo. Se você retiver a vara, não exortar o teu filho, você vai ser cobrado. A palavra do Senhor diz isso. Porque o pai exorta o filho que ama. Então o cinto serve para trazer ajuste. Então você que faz parte do diaconato, faz parte de algum ministério que tem um líder, louva a Deus quando alguém te corrige. Posso contar, amor? Do Eric. O apóstolo Eric Alpizar, lá de Costa Rica. Quantos conhecem? Ele veio para o Brasil, um apóstolo lá de Costa Rica, e Deus me deu o privilégio de, quando ele vinha para o Brasil, eu traduzi-lo, fazer a intérprete nos imersões e nos outros eventos. E aí o que acontece? Eu estudei, eu fui atrás, eu me preparei, me aperfeiçoei. Porque eu fui desafiado, um pastor falou, Gutão, se você estudar, eu falei, pastor, vamos embora. Fui estudar, fui me aperfeiçoando. E aí de repente todo mundo achou que falava espanhol. E aí todo mundo começou a traduzir todo mundo. E aí, o apóstolo Eric, ele conhece muito a língua portuguesa. E ele sabe, se eu traduzir errado, ele gosta de que eu traduza o que ele falou, né? Não podia dar sinônimo. Então ele me corrigia, mas me corrigia direto. E aí nós começamos a pegar muita intimidade com ele. E aí, numa das noites nós saímos, e Bárbara, vocês conhecem? Quantos conhecem a Bárbara? Bárbara falou assim, deixa eu falar uma coisa. Por que você só corrige o Guto? Muita gente te traduz tudo errado, você não fala nada. Eu vi isso, ela falou. Você não fala nada, mas o Guto você corrige toda hora. Aí ele falou assim, eu corrijo o Guto porque ele está buscando se aperfeiçoar no dom que Deus deu a ele. Os outros estão traduzindo, mas ele quer aprender, ele quer crescer. Então, eu estou o ensinando, o aperfeiçoando. Então, depois quando ele me exortava, aleluia, pode falar, está errado? O que está errado? Como estão entendendo? O pai exorta o filho que ama. E se você tem uma aliança com a tua esposa, se você tem uma aliança com esse ministério, uma aliança com Deus, aceite a exortação, porque é para crescimento, não é para destruição. Quando algum líder teu te coloca no banco, e na verdade esse termo no banco, isso aí é horrível. Você, meu irmão, protege.
O pessoal fala, o pastor me tirou. Eu falei, por quê? Não, porque eu estou com uma situação tal. Ele está te protegendo. Melhor do que fazer como Davi, que colocou Urias na frente de batalha para morrer. Você não pode, você primeiro precisa acertar essa pendência. Então nós vamos te proteger, nós vamos te deixar aqui em proteção. Quantos estão entendendo? E muitos não entendem isso, Nicolas. A gente põe para preservar, porque eu sei que se eu colocar esse cara nessa posição, ele vai morrer. E aliás, meu irmão, a unção de Deus, diga assim, o grande problema da unção é que uns são e outros acham que são. E o grande problema é quando a unção vem na hora errada. Já vi grandes presbíteros que eram grandes presbíteros. A hora que caiu o óleo da unção para o pastorado, o cara morreu ministerialmente. Por isso que Paulo fala, não imponham as mãos precipitadamente. Por isso eu prefiro igrejas que demoram um pouco para ungir, para separar como líderes. Eu prefiro, porque são igrejas que te preservam. Agora tem igreja que entra, meu irmão, no segundo dia já unge ele, até dependendo do dízimo, se for bom. Não falei nada. Não sei se saiu no áudio. Vou apertar a tecla SAP aí. Não, vai comer sal com a gente. E pastor que vem de outro ministério, acontece isso aqui, Léo? Ele chega com o currículo. Ele chega e fala assim: você precisa me aceitar nesse ministério. Peraí, você quem é? Eu sou o evangelista tal, eu já ministro em muitos lugares. Ele traz até o DVD. Ele traz exames, resultados médicos, mostrando o currículo, mostrando onde ele já pregou, pessoas que foram curadas, uma unção poderosa, ele restaurou os ministérios. Nossa, eu venho de um lugar maravilhoso. E aí você pergunta para ele: se você era tão bom, se o ministério que você estava era tão bom, o que você está fazendo aqui? Eu oriento, eu e Bárbara, a deixar no mínimo ele sentado comendo sal durante 1 ano, no mínimo, quietinho. Não vai nem abrir culto. Mas eu sou pastor. Amém. Honramos a tua vida, mas você vai comer um sal com a gente aqui. Se ele aguentar 1 ano, quietinho, sem dar escândalo, sem querer o altar, meu irmão, aí você começa, aí você bota ele para fazer alguma coisa, outra, aí, mas eu era assim em outro lugar. Meu irmão, quer mais exemplo do que eu? Aquilo que estava como autoridade sobre a minha vida no outro ministério, quando eu chego lá para o apóstolo Géser, ainda em tratamento, eu chego para ele, achei que ele ia falar assim: olha, esse aqui é o bispo Guto que vai trabalhar com a gente. Ele falou: o Guto está aqui agora, pastor Roberto, dá um jaleco para ele aí. Isso foi me tratando. Meu Isaac, meu ego, Senhor, eu entrego, por amor a Ti. E aí Deus foi restaurando o meu ministério, restaurando, porque eu fui me envolvendo com o corpo de Cristo, fui protegendo o corpo de Cristo, fui me abrindo para o ajuste. Então, se o teu líder, o teu pastor, o teu líder de equipe ali não te exorta, não te direciona, sempre fala que está tudo bem, fica atento. Fica atento, porque, meu irmão, a gente precisa todo dia ser ajustado. Quantos estão aqui? Nós precisamos nos moldar. Quando não se cumpre o dever, perde-se o direito imediatamente. Depois vem a espada. A espada é a palavra, tudo bem? A pior coisa é alguém falar que tem uma aliança com você e essa pessoa não te acrescentar em nada. Aí eu falo: eu tenho uma aliança com a Aline, mas essa aliança não te acrescenta em nada. Não tem uma palavra de ânimo, não tem uma palavra de edificação, sabe? Parece que as pessoas vêm e conectam um cabo USB na gente, puxa toda a nossa força. Quantos já conhecem situação como essa? Quantos já passaram por isso? Você sai pior, você vai conversar com a pessoa, sai pior, que a pessoa não tem nada para te entregar. Tomem cuidado com as pessoas que estão do seu lado. Não aqui. O rapaz olhou assim para a pessoa: não quero trazer confusão.
Eu não vim para trazer a paz, a espada, não, eu vim para trazer paz hoje. Mas a espada é a palavra que edifica. Como é bom os pastores virem com um projeto, colocar ali um projeto, olha, nós vamos fazer isso, vamos ampliar, vamos mudar. E aí você fala, amém pastor, não estamos juntos, a gente está dentro. Vai dar certo pastor, vai dar certo, vamos buscar estratégia. Porque a palavra do Senhor diz isso, isso, isso. Glória a Deus, eu quero pessoas dessa do meu lado. Eu não sei você, mas eu quero essas pessoas do meu lado. Pessoas que muitas vezes até num jantar informal, você sai edificado. Não é gostoso isso? Você sai com uma pessoa, não é ficar só falando da Bíblia, não é isso. Mas uma pessoa que exala Jesus Cristo. E é isso que Jonatas entrega para Davi. A espada que é a palavra. E eu te pergunto, o que tem saído da nossa boca? Palavras que edificam. Como a palavra de Deus diz, que saiam da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas que saia palavras que sejam para edificação, e que dê graça aos que ouvem. Efésios 4, de 29 a 32, está esse texto para quem está anotando. Levanta a tua mão e fala assim, a partir de hoje, da minha boca, sairão somente palavras de edificação, palavras de bênção, que vão levantar vidas, levar vida, e não morte, e não destruição. Essa pessoa que tem aliança contigo tem feito isso para você? No teu casamento, no teu ministério, com seus pais? Aliança certa, com pessoas corretas. E por último, Jonatas entrega para Davi um arco. Quando já viram um arco? Diga assim, o arco é um instrumento de envio, que envia longe. Quantos são pais aqui? Pais e mães. Eu não sei você, mas eu fico feliz quando eu vejo um filho meu, ou uma filha minha, indo mais longe do que eu. Eu fico feliz, porque tem ministérios que estão avançando mais do que o meu. Eu fico feliz em ver que não há competição entre os ministérios dentro da própria igreja. Vai fazer um desafio de arrecadação de alimentos. Aí depois o pastor chama o ministério tal. Olha, o ministério do Kids, do infantil, conseguiu arrecadar 2 toneladas. Mais o ministério do diaconato, 1,5 toneladas. Aí o ministério infantil, vocês não conseguiram, nós ganhamos. Manja tipo gincana de acampamento de igreja? Eu já vi dar tanto pau, tanta coisa. Gente, uma vez nós fomos em um acampamento, apóstolo, que tem aquela gincana, a equipe azul com a equipe verde. Meu irmão, dá pancadaria. Eu não se falar, vem ministrar eu vou, mas se tiver gincana eu estou fora. Porque parece que entra o diabo no corpo. Uma competição, uma coisa absurda. Não, pastor, é que nós temos foco, e a gente é perseverança. Não, isso não é. A palavra do Senhor diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria. Deixa eu te dizer uma coisa, não seja obstinado. O obstinado, ele é idólatra. Ele idolatra a posição, ele idolatra a meta, e ele passa por cima de todo mundo, quebra princípios. Só não vem de sogra porque não vão dar dinheiro, mas ele vai. Não importa, eu não estou vendo nada. Como Bárbara falou, é um rolo compressor. Deus me deu uma visão. Isso é idolatria. Você precisa ser perseverante, ter foco, mas para chegar lá, não quebre princípios. Diga assim, não é como eu começo, mas como eu termino, e como foi o processo. Vou falar de novo, não é como eu
começo, mas como eu termino e como foi o processo. Ah, eu cheguei aqui nessa posição de pastor. Ei! Mas como? Pisando em pessoas, se vendendo, se prostituindo, espiritualmente falando, muitos até pagando. Tem lugares. Ah, pastor, essa igreja não unge ninguém. Fica tranquilo, depois eu vou te dar um endereço de lugares, se você pagar R$2.500, você é ungido apóstolo. Não tem preço. A unção não tem preço. Quantos estão aqui ainda? Quando um perde, todos perdem. Quando um ganha, todos ganham. Diga assim: isso é corpo de Cristo. O arco envia. Eu fico feliz quando vejo Bárbara ministrando com desenvoltura, com unção cada vez mais. Agora tem pastores que não têm convicção do seu chamado e da sua posição, e não abrem o altar nem para a esposa, quizás para outro pastor de outro ministério. Ah, vou trazer aqui o pastor tal, vai que ele prega melhor, e aí a igreja vai, ah, foi uma bênção, ah, mas bem que o senhor pôde, ah não, então eu não vou trazer ninguém. Eles têm convicção do chamado deles. Por isso pode subir quem for aqui, meu irmão, eles sabem a posição deles. Convicção. Convicção é mais forte do que certeza. Quantos aqui já tiveram certeza de algo e mudaram de ideia? Quantos? Agora, a convicção, mesmo que você estiver errado, você está certo. Vou falar de novo. A convicção, mesmo que você estiver errado, não estou falando de pecado, estou falando de repente de uma outra decisão. Se você estiver convicto, você está certo. Quantos estão entendendo? Quer ver uma coisa? A convicção, ela é algo poderoso. Diga assim: a convicção me protege. Sabia disso? A minha convicção na palavra é tão grande que ela me protege. Ela guarda o meu coração. Você pode vir falar o que for, eu sou convicto da palavra. Pode vir apresentar o que for, eu sou convicto de que Jesus é o único caminho, que se eu tiver uma vida de verdade, eu vou viver uma vida abundante. Pode vir falar o que for, que eu não volto para trás. Quer ver uma coisa? Quantos aqui são palmeirenses? Você vê que tinha até você viu? Timão, Parmeira. Tem lá, né? Eu mostrei para vocês. O Palmeiras tem mundial ou não tem? Estou falando para os palmeirenses. Tem mundial ou não tem? Mesmo estando errado, eles estão certos. Diga assim: isso é convicção. Adianta eu falar alguma coisa? Pastor, mas por que você citou isso? Porque eu preciso citar algo tão absurdo, que é um absurdo, que todos sabem, eles mesmos sabem, mas é convicção, então deixa acontecer. Alô? Gostou, né? Quem tem aliança é convicto de que mesmo que o teu filho for mais longe, você tem a tua porção ali. Eu cada vez mais quero que a minha esposa voe, que os ministérios dos meus amigos cresçam. E você precisa ter isso. Você do diaconato, fique feliz, porque o outro ministério conseguiu bater as metas, porque está tudo certo. E aliás, pergunta para eles como foi. De repente eles tiveram uma estratégia legal que você pode utilizar como uma ferramenta emprestada. Aleluia. Um arco. Eu oro cada vez mais para minha esposa ganhar cada vez mais dinheiro, para que eu largue a corretora e viva só dos honorários ali. E a Bárbara amarra sempre, ela quebra, por isso que nunca acontece. Não adianta, filho, não adianta orar não, mano. A gente tem que continuar trabalhando. Oração contrária é muito forte. Mas tem gente que tem medo. Ah, minha esposa está ganhando mais do que eu. Isso é humilhante. Isso é bênção demais, porque não é o dinheiro dela, é o teu.
Porque quando é o buraco, é os dois, não é? Agora, quando é o vale, quando é o monte, tem que ser os dois também. Aleluia. Tem que parar disso, de ficar, o meu dinheiro, o dinheiro. Não, meu irmão. É o nosso. Não foi feita essa aliança no altar? Na riqueza e na pobreza. Aleluia. Quantos estão aqui? Amém? Tenha a vida financeira limpa, para que o teu ministério possa fluir, avançar, voar literalmente, para que você sirva como arco, para que as pessoas possam ir mais longe. Eu e Bárbara, um dia, nós ficamos nos questionando, será que nós perdemos tempo? Porque vou fazer 50 anos, daqui a pouco, não parece, eu sei, não precisa gritar, eu sei. E anos atrás eu falei, amor, será que a gente perdeu o timing de cuidar dos jovens? Que hoje não somos tão jovens. Mas nós lembramos primeiro que o nosso espírito é jovem. Vou falar de novo, o nosso espírito é jovem. Porque eu conheço jovens que têm um espírito velho. Você vai falar com um adolescente de 13 anos, qual que é o teu sonho? Meu irmão, na nossa época, a gente estava amarrado no pano ainda com 13 anos. Agora hoje, a criancinha já nasce pedindo a senha do Wi-Fi para a enfermeira. É ou não é? Não é isso? É algo muito doido, é algo muito acelerado. E a gente precisa entender que este aceleramento do Senhor vem sobre nós, e nós entendemos que queremos fluir, e temos que querer que as pessoas que nós amamos possam ir mais longe. E mesmo com a idade mais avançada, o meu espírito é novo, então eu fico feliz de ver muitas vezes falar com pessoas de mais idade. Você tem sonhos? Fiz essa pergunta para um adolescente lá numa igreja. Você tem sonhos? Eu não tenho. Você quer estudar alguma coisa? Não sei. Você sabe o teu nome pelo menos? Aí ele com muita dificuldade falou. Eu falei, que bom. Fiz essa mesma pergunta para um senhor de idade. Você tem sonhos? Tenho, pastor. Eu tenho sonhos de fazer faculdade. Eu tenho sonhos de ir para outro país. Já tinha acho que 80 anos, mas tinha um espírito jovem. E eu e Bárbara temos entendido que nós somos esses arcos. E eu falei, amor, será que a gente perdeu o time? Ela falou, não. Nós temos um espírito jovem. Outra coisa, não é sobre nós, é sobre uma geração. Nós somos apenas arcos. E eles são as flechas. Uma flecha sem arco, o que é? E um arco sem flecha é um birimbau, que nem um amigo meu falou esses dias. Den, Jesus, Jesus. Capoeira de Cristo. Já ouviram isso? Você ri, mas tem tanta coisa que a gente vê. Capoeira de Cristo. Jesus. Cara, é tanta coisa que a pessoa inventa para querer endossar o pecado. Capoeira é a base do candomblé, meu irmão, não tem como. Minha mãe, quando ela se converte, um pastor falou para ela, não, pode continuar fazendo yoga, é só mudar ali, ao invés de colocar a Enya tocando, coloca ali um louvor, uma Aline Barros. Aí minha mãe falou, mas como que pode? Porque as posições que eu faço da yoga é adoração ao Deus Sol, é as posições de lótus, são adorações a outros deuses, não tem como. Não posso misturar o santo com o profano. Mas nós somos arcos para enviar os nossos filhos para ir longe, mais longe. E isso é termos aliança com o nosso chamado. Eu tenho aliança com a visão, com esse chamado de impulsionamento. Se perguntar, pastores, qual é o chamado de vocês? Qual é a visão que Deus deu? É de impulsionamento. Quando nós saímos desse grande ministério, chegaram para nós nos assediando, dizendo assim, abram um ministério. Você vai ver quantas pessoas vão atrás de vocês. Aí eu falei, primeiro que ministério não abre. O que abre é restaurante, boteco, bar, bingo. Porque abre e fecha. Igreja que fecha é porque não nasceu. Ela simplesmente abriu. Igreja que nasce, ela não morre. Porque a igreja de Deus, Deus não morre. Lógico, encerrou ciclos naquele lugar, naquela região, tudo. Agora, baixar as portas e voltar a pescar, nunca nasceu. Mas abriu. Então a igreja não se abre, a igreja nasce. Segundo, que o meu chamado e de Bárbara é impulsionar. O que nós estamos fazendo aqui? Impulsionando vocês. É uma ferramenta para impulsionar. E aí já eu volto
aí é só eu e Bárbara. Você nunca vai atrás da gente. Primeiro porque é roubada para você. Segundo que não adianta, porque eu não vou te levar para lugar nenhum. Fazemos parte de uma igreja, só que não tem nada a ver com o nosso ministério. Apenas lá nós ficamos protegidos, nem a da rede. O apóstolo Géser nos orientou: vai para uma igreja que não seja da rede, porque se vocês forem, vocês não vão conseguir servir a missão. Então eu não quero vocês lá. Porque, vamos supor, eu venho aqui. É absurdo eu e Bárbara podendo ajudar os apóstolos, a gente sentado, não, a gente está aqui, né, só aqui para, né, não, então eu quero evitar isso. Como vocês estão entendendo? É muito doido, tem gente que não entende, mas Deus falou com a gente, tudo bem? E a gente vai nos lugares para impulsionar. É no On Fire, é no Mapas, é impulsionamento. E você sabe que são 5 peças, diga assim, 5 peças. E tem tudo a ver com os 5 ministérios. Porque se você parar para pensar, você vai ver que cada peça, ela é ativada por uma unção. A capa, ela é um instrumento ativado pelo ministério pastoral, porque o ministério pastoral se envolve com a pessoa, amém ou não? A armadura, que protege todo o corpo, tem a ver com a unção apostólica. O cinto, que é o ministério de ajuste, está ligado à unção profética. Como estão me acompanhando? A espada, que é a palavra, está ligada ao ministério de mestres, de ensino, a palavra. Pastor, e o arco? O arco é de envio para lugares longes, evangelismo, lugares lá do Maranhão, onde só tendo unção apostólica e também evangelística consegue chegar. Eu já não consigo, porque sabendo que não tem banheiro, não tem chuveiro quente, Bárbara já não vai mais. Diga assim: Deus chamou uns para, outros para. Quantos recebem? Pastor, tudo bem, eu entendi, mas Jonatas só entregou, não recebeu nada. Jonatas não esperava nada em troca. Diga assim: mas a aliança não esqueceu de Jonatas. 2 Samuel capítulo 9, verso 1, e eu encerro aqui. 2 Samuel capítulo 9, verso 1. E já vamos nos assentar à mesa. Disse Davi, isso no finalzinho, viu? Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Verso 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que e viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Continue. Disse-lhe o rei: não há ninguém aqui na casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Leia aí. Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de quem? De quem? Que é aleijado dos pés. E onde ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi a trazê-lo de Zodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Para um pouquinho aí, não passa para o 6. Não sei se você está entendendo a história. Jonatas tinha morrido, todo mundo da casa de Saul tinha morrido, mas a promessa e o poder da aliança ainda estava reverberando. Existem coisas que você faz hoje, que talvez você não vá colher. Eu e Bárbara vivemos coisas hoje, que não fomos nós que semeamos, foi a minha sogra. Por isso que eu falo tanto da sogra. Minha sogra, ela que me ativou no ministério de libertação, que me falou sobre um tal de pastor Géser, há muitos anos, muitos, mais de 20 anos atrás. A palavra não morre, palavra que não volta para o Senhor vazia. Há um poder na ação de Jonatas, estava ecoando no mundo espiritual. E Davi no finalzinho fala: tem alguém na casa de Davi, a casa de Saul ainda, que eu possa liberar um direito
de algo que eu fiz com o Jonatas. Tem algo que eu preciso entregar. E aí falaram: olha, tem um menino, ele mora em Lodebar, um lugar terrível, e ele é aleijado das duas pernas, ele se arrasta. Diz os historiadores que ele foi derrubado pela babá e quebrou as duas pernas quando pequeno, e ele rastejava. Verso 6: disse o Senhor: não há. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: eis aqui o teu, eis aqui o teu. O que nós estamos falando desde o começo? Mefibosete nem entendia o que estaria por vir a ele, talvez nem sabia daquilo que Jonatas, seu pai, havia feito há muitos anos atrás com Davi, mas ele reconhece em Davi, e ele diz: eis aqui o teu servo. E com certeza esta palavra ativou em Davi, e ele liberou. Olha que tremendo na continuidade. Então lhe disse Davi, eu quero que você leia bem alto: não temas. Vamos, leia: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. Leia ali: e tu comerás pão sempre à minha mesa. Tu comerás pão sempre à minha mesa. O menino rastejava, comia das migalhas. Sabe o que é comer das migalhas? Eu aprendi um tempo atrás com Bárbara. Não fique rastejando. Não fica rastejando, esperando uma migalhinha cair da mesa dos seus pastores. Eu não vejo. Sirva. Apenas sirva. Apenas tenha caráter. Apenas se encha do Espírito Santo. Apenas busque sabedoria de Deus. Apenas busque o altar. Levante altares de adoração ao Senhor. Pastor, mas quando vai vir? Fica tranquilo, porque Davi também, ninguém estava vendo ele, mas chegou um dia que, por causa da aliança de Deus, pela casa de Davi, a bênção chegou a ele. E agora chega na casa de Mefibosete, e Davi fala para ele: por causa da aliança que eu fiz, não com você, mas com o teu pai, você nunca mais vai comer migalhas, você vai comer da mesa do rei, e você vai viver restituição de tudo aquilo que foi roubado. E eu quero declarar, para encerrar isso sobre a tua vida: apenas sirva. Talvez você fale: pastor, mas parece que eu estou aleijado, rastejando. Sirva. Sirva, se prepare, porque alguém um dia levantou um altar, uma oração, liberou uma palavra, e essa palavra está ecoando no mundo espiritual, assim como a oferta de Abel, que passou pelos tempos e até o dia de hoje clama. A bênção de Deus, ela é geracional. Faça o que você tem que fazer, semeie a tempo, a fora de tempo. Pastor, mas eu não preciso. Talvez você não precise, mas talvez um filho teu daqui a alguns anos vá precisar. Talvez o teu neto precise. E a hora que ele precisar, o altar da adoração vai estar erguido, e o Senhor vai lembrar da aliança que tem com você, e vai tocar nos filhos e nos filhos dos seus filhos, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso eu falei para os pastores: precisamos fazer um ato profético junto com a mesa da ceia. Eu não sei se já está preparado, pastor Léo. Meu amor, sobe aqui um pouquinho, eu queria que você me ajudasse na condução aqui. Mas eu não quero que vocês se dispersem. Nós vamos fazer um ato profético aqui que vai simbolizar o serviço de honra, honrar ao serviço, e nós vamos fazer simbolismo profético de 2 gerações. Diga assim: 2 gerações.
Deus ministrou ao nosso coração que esta atitude espiritual, profética, de lavar aos pés, ouça aqui, não perca nada. A atitude de você enxergar este ato profético vai ativar sobre você, sobre o seu ministério, algo poderoso. Porque através da humildade, através da honra, isso vai ecoar o poder da aliança. Jesus, você quer citar, meu amor? Tudo aquilo que nós temos recebido no dia de hoje nos faz entender que nós temos que sair daqui para viver uma vida onde nós somos a imagem e semelhança de Cristo, amém? Desde o início, desde os louvores, desde as ministrações, nós entendemos que tudo flui debaixo de nós sermos como Jesus, do menor ao maior, do membro ao apóstolo. Todos nós precisamos fluir debaixo dessa visão de nós sermos como Jesus. E em João 13, versículo 13 a 15, Jesus diz assim: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês também façam. Jesus, na última ceia, naquele momento especial com os discípulos, mesmo tendo um traidor, amém? Mesmo tendo um traidor, ele lavou os pés dos discípulos, numa posição de humildade, numa posição de serviço, para que aqueles discípulos entendessem que, assim como eu fiz, eu estou dando um exemplo para vocês. E aí nós vemos muitos atos proféticos de lavar os pés, mas normalmente como é? Como é? Vamos, gente? Vamos participar agora. Quem lava os pés normalmente? As pessoas lavam os pés dos líderes. Foi assim que Jesus ensinou? Então hoje nós estamos quebrando uma cultura da terra. Não que nós não tenhamos que honrar e lavar os pés, mas o exemplo de Jesus não é esse. O exemplo de Jesus é Jesus lavando os pés dos discípulos, o líder. E aqui nós vamos ter o pastor Léo representando essa liderança, né? E ele vai chamar agora as pessoas que vão representar esse serviço, né? Genuíno, de tempos já e alguns novos. Glória a Deus. Pastor Guto pediu para eu relembrar. A Bíblia fala do avivamento dos últimos dias, da unção de Elias, que converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, né? E a gente vê uma transição geracional. Aqui nós temos o apóstolo Mauri, o meu pai, e eu como pastor dessa igreja. E nós vemos muitas pessoas servindo. E isso é uma honra muito grande. E nós temos aqui um exemplo de servo que tem estado sempre conosco, que é o nosso diácono Braz, José Braz. Vem aqui à frente, por favor. Dá a volta e senta nessa cadeira. E assim como o Braz, que é um cara que está disposto para tudo, né? Para tudo. Vai pintar a igreja, ele é o primeiro a estar aqui. O culto, ele está aqui, ele abre, fecha e ele está sempre presente. Ele não é igual a Deus, mas é quase onipresente, o Braz.
está em todos os lugares. Não falta um culto, não falta um mutirão. Nós precisamos de um mutirão para lavar banheiro. O Braz é o primeiro. E assim está surgindo uma nova geração também. Uma geração de pessoas que têm o prazer em servir. E eu queria chamar também o nosso irmãozinho Neto. Vem cá, Neto. Dá a volta, senta ali. E o Neto representa essa nova geração de pessoas que têm prazer em servir, né? E tem muitos outros aqui, né? O Judson, os Geminhos e uma galera nova que, olha lá, ó, olha que benção. São novos e que tem muito prazer em estar sempre servindo. Mas o Neto eu acho que é o mais novo de todos, e nós vamos fazer esse ato profético, declarando que nós, como sacerdotes, né, como numa posição eclesiástica, nós vamos estar lavando os pés desses servos que têm nos servido com tanto amor e carinho. Vamos nos colocar de pé. Enquanto nós estivermos fazendo esse ato profético, você vai levantar as suas mãos, porque eles estão simbolizando vocês, simbolizando o corpo, viu? É o corpo de Cristo aqui. Aqui não, nossa vontade é fazer isso com todos, mas a gente trouxe eles como representatividade de 2 gerações. E essas lágrimas que saem dos teus olhos é algo que agrada ao coração do Senhor. Que muitos desistiram, viu? Muitos abandonaram o barco. Mas vocês são estacas bem firmadas. A palavra do Senhor diz: não impeça o crescimento, e firma bem as estacas. Eles são estacas, vocês são estacas, que quanto mais profundas em Deus, mais difícil vai ser de Satanás arrancar, puxar, levar embora. Porque aqui existe fidelidade e aqui existe lealdade, em nome de Jesus, amém? Levante as tuas mãos. Eu queria que você profetizasse isso, profetizasse esse tempo de honra. Senhor, assim como Jesus um dia, diante da tua mesa, diante da mesa do Senhor, explicou, ensinou isso aos discípulos, e Ele mesmo fez isso. Nós queremos aqui, Senhor, juntamente com o apóstolo Mauri e o apóstolo Léo, diante destes homens de Deus de 2 gerações, queremos, Pai, junto como corpo de Cristo, lavar aos pés deles, demonstrando espiritualmente como uma representatividade, os apóstolos lavando os pés dos menores, daqueles que para o mundo talvez sejam os menores, mas para o Senhor são os maiores, porque o menor é o maior no reino é o que serve. Aquilo que o Senhor falou sobre João Batista, que foi um dos homens mais poderosos que pisou nesta terra, ele disse: aquele que serve é maior que João Batista. Por isso nós lavamos os pés destas 2 gerações, que simbolizam o antes e o durante, da bênção do Senhor nesta casa, não apenas da Nayamir, mas em todos os ministérios que estão aqui representados. Que esse lava-pés não seja apenas um ato qualquer, mas um ato profético de pedido de perdão. Um ato profético declarando que nós como igreja precisamos de vocês. Nós como apóstolos precisamos de vocês, diáconos, cooperadores, presbíteros, pastores, evangelistas, mestres, todos, famílias, todos que têm pago o preço. Nós queremos pedir perdão representativamente, declarando o perdão, que vocês nos perdoem por tudo aquilo que porventura fizemos mal a vocês. Tudo aquilo que, aliás, Léo, eu queria que você orasse, pedindo perdão à igreja. Como um apóstolo, você e teu pai, pedisse perdão, não dos erros de vocês, não é isso que eu estou falando, mas como representando a igreja. A igreja que muitas vezes fere, a igreja que fere as pessoas, a igreja que arranca o couro, pessoas lá fora, pastores que arrancam a lã, arrancam o couro, drenam o sangue das ovelhas. E nós queremos pedir perdão por representatividade. Amém. Pai amado, como representante da igreja, como representante de um dos ministérios, dos 5 ministérios, eu quero te pedir perdão, Deus. Primeiro ao Senhor, por muitas vezes não reconhecermos o valor
dessas pessoas que têm entregado a vida em favor do teu reino, que têm entregado a vida em favor do corpo de Cristo e que têm muitas vezes abandonado tempo de família, tempo de lazer, tempo de prioridades para estar servindo o teu corpo, Deus, e muitas das vezes essas pessoas não têm sido valorizadas. Então nos perdoe, Deus, nos perdoe por não reconhecer o valor de cada servo, de cada serva, de cada noite mal dormida, de cada dia que abandonaram suas famílias, seus filhos, para estar servindo na casa do Senhor. Nos perdoe, Deus, por não valorizarmos esse tipo de sacrifício, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós como sacerdotes aqui nessa casa, nós pedimos perdão em nome de Jesus. E de acordo com o pastor Guto falou, em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muitas vezes a nossa terra está doente, porque nós não reconhecemos os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas, e nós queremos nessa noite, Deus, reconhecer o nosso erro, reconhecer o nosso pecado, a nossa ingratidão, e nós te pedimos perdão em nome de Jesus, Deus. Recompense, Pai. Deus, a tua palavra fala que do Senhor vem a recompensa, e que no Senhor o nosso esforço não é em vão, Deus. Os teus olhos estão atentos para aquilo que tem sido feito na casa do Senhor. Que o Senhor possa estar recompensando, Deus, com medida recalcada, sacudida, transbordante. Que a tua bênção, que a tua unção, que a tua presença venha sobre cada servo, sobre cada cooperador, sobre cada diácono, em nome de Jesus, Deus. Que os céus se abram, Pai. Traga prosperidade, traga alegria, traga bonança, Pai, em nome de Jesus. Que a tua bênção alcance cada um daqueles que com amor têm servido a tua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluia, você pode aplaudir bem forte a Jesus. Oh, que coisa mais linda, 2 gerações que servem a Jesus, 2 gerações chorando aos pés do Senhor. Isso não tem preço, meu irmão. Diga assim, não tem preço. Tem valor. Tem valor sim, viu? É um valor muito grande. E nós vamos fazer assim agora. Deus nos deu essa direção. Confirmei aqui com os pastores. Você vai receber a Santa Ceia, mas quem vai servir são os apóstolos e são os líderes de vocês que vão servir vocês. Amém? Como um ato de agradecimento. E olhe para mim, quando vocês estiverem recebendo esta Santa Ceia da mão deles, que seja algo rápido, mas se houver necessidade, que você na hora peça um perdão, ou repita: eu renovo a aliança com vocês, eu renovo a aliança com esse ministério, eu renovo a aliança com esta casa. Façam isso, uma declaração profética, quando pegarem o pão e o cálice, amém? Vamos fazer isso, porque isso vai confirmar a palavra. Ouça, Mefibosete nunca mais comeu das migalhas, ele passou a comer da mesa, e é o que vai acontecer com cada um de vocês aqui a partir de hoje. Vocês nunca mais vão mendigar o pão ministerial, mas vocês vão usufruir da prosperidade que existe na mesa do Senhor, em nome de Jesus, amém? Não sei se nós podemos colocar um louvor no fundo, amém? Por favor, pode colocar um instrumental, apenas para nós, cearmos juntos. E ao receber, você pega os elementos e você vai voltar para o teu lugar, e nós vamos cear juntos, tá bom? Mas por favor, eu queria que os pastores estivessem aqui. Cadê o pastor Léo? Foram lavar as mãos, ótimo. Então eles estão se preparando, fazendo a asepsia para poder te servir, amém? Enquanto isso, feche os teus olhos, em nome de Jesus. Não deixa que nada roube, não deixa que nenhuma distração, nada venha a roubar aquilo que o Senhor quer fazer, em nome de Jesus. Pai, ore agora, é um momento precioso. O apóstolo Paulo disse para nós nos examinarmos, é o momento de nos examinarmos, é o momento de nós nos limparmos, Então, na verdade,
aquilo que Deus direcionar. Na verdade, Deus ministrou que os líderes da igreja, os líderes do diaconato e os apóstolos, tá? Hoje vocês vão ser servidos. Pastor André, você vai ser servido hoje. Você vai receber hoje. Você vai receber, isso vai, a cada dia vai te fortalecer. Antes a gente tivesse os caras desses, mas tudo bem, deixa para lá. Deus é maravilhoso. Continua levantando as tuas mãos. Pode aumentar um pouco o som aqui. Pode aumentar um pouco da adoração. Levante as tuas mãos, prepare um ambiente espiritual para receber. Senhor, muito obrigado, Pai. Nós estamos diante da mesa do Senhor, diante da mesa do Cordeiro. E a tua palavra diz: na noite que o Senhor foi traído, Pai, o Senhor lavou os pés. Meu Deus, o Senhor demonstrou humildade, o Senhor demonstrou o serviço. E na sequência o Senhor já ministrou a ceia. E nós queremos agora fazer isso. Que na noite que o Senhor foi traído, glória a Deus, porque aqui não tem traição. Na noite que o Senhor foi traído, o Senhor pegou o pão, partiu, e o Senhor disse: este é o meu corpo, que entrego por amor. E da mesma forma o Senhor pegou o cálice, e o Senhor disse que esse cálice é o cálice da nova aliança. Estamos falando de aliança, uma nova aliança no seu sangue, e nós vamos participar deste cálice agora, que é o sangue e o corpo de Cristo. E ao receber, Pai, a partir de agora não é mais um suco nem um pão da terra, mas é algo espiritual, que isso possa realmente transformar a vida de todos que estarão aqui participando. Se houver alguma mágoa, se houver algum sentimento contrário, que agora, a partir do momento que eles falarem que renovam a aliança com os apóstolos, os pastores aqui, a família sacerdotal, eles vão receber esta liberação. Se existir algum peso, existir algum ataque dos verdugos por causa da mágoa, por causa da amargura, por causa da falta do perdão, e por isso muitas vezes você está doente, por isso muitas vezes você não está fluindo, e muitas vezes colocamos a culpa na terra, mas nós precisamos rever a nossa vida como uma semente. Meu irmão, é um momento agora muito poderoso, viu? É um momento profético muito forte. Tem pessoas aqui que serão tomadas com um choro, mas é um choro não de raiva, nem um choro, é um choro de libertação. É um choro de libertação. E ao tocar nesses elementos, você vai receber o poder da mesa de Davi. O poder da mesa de Davi. E nunca mais Mefibosete, agora filho do rei. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode ir saindo do lugar. Eu queria que... não, tudo bem, os diáconos vão todos participar, né? Fazer algo... Eu não sei se é melhor primeiro esse bloco. Você acha melhor, meu amor? O que vocês acham? Vamos fazer primeiro esse bloco aqui. Pode vir, vem por fileira. Isso. Apóstolo Léo, fica aqui, eles virão. Normalmente vocês fazem isso, as pessoas vêm? Então tá bom. Então os apóstolos vão ficar aqui na frente, e vocês vão sair do lugar de vocês e vão pegar o elemento e vai voltar para o teu lugar, tá bom? Primeiro esse bloco aqui. Tenha tempo, renova a aliança, olha para os teus apóstolos e fala: eu renovo a minha aliança contigo, me perdoa. Não precisa ficar contando a tua história, nada disso, mas apenas uma palavra profética. Abençoe os seus pastores, diga o quanto eles são importantes para você, em nome de Jesus. Não tenha pressa, nós estamos dentro do horário, está tudo sob controle, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Oh Espírito, Espírito Santo, aleluia. Espírito, Espírito de Deus. Não esqueça que quando você estiver falando com um pastor ou com um apóstolo, você não está falando com essa pessoa em si, mas você está falando com o ministério e a Mir. Você está pedindo perdão e renovando a aliança com os pastores, com os apóstolos, com seus líderes aqui de diaconato, mas também com esse ministério e com o Senhor Jesus. Aleluia. E quando você pegar o cálice, volte para o teu lugar, mas continue em espírito de oração. Não perca a sintonia, não perca essa unção. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, pode vir, você da fila aqui, pode vir, os pastores estão aqui, a Aline e o Nicolas estão aqui na frente também, em nome de Jesus. Amém. Isso. Aleluia, aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor. Vocês desse bloco, pode começar já se preparando, já indo atrás. Oh, existe uma grande presença do Senhor aqui. A presença do Senhor é real. Você que também está assistindo essa transmissão para este grupo fechado, onde está esse link, você está participando de tudo que está acontecendo aqui, viu? Tudo que nós estamos vivendo aqui, você está vivendo também aí na tua casa, com a tua família. Você que não pôde vir, você de outras Yamires, de outras cidades, também estão sendo abençoados de vários lugares. Receba esta palavra, receba esta unção. Se for possível também, ceie junto conosco. Pega ali um pedaço de pão. Ah, pastor, eu não tenho suco de uva. Pega a água, consagra e você vai tomar junto conosco. Vamos fazer isso, você na tua casa. Prepare os elementos também aí, para você participar conosco como corpo de Cristo. E você que está no teu lugar, fecha os teus olhos e se conecte a tua mente a Jesus agora. Aleluia. Oh Espírito, Espírito, Espírito Deus, obrigado Jesus. Oh, que momento poderoso, momento de restauração de aliança. Aleluia. Oh Espírito, Espírito, aleluia, aleluia. Eis-nos aqui, Jesus. Oh, aleluia. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e que eu não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Aleluia, Espírito Santo. Te louvamos, Pai, pelo privilégio de podermos nos assentarmos à mesa do Cordeiro, nos assentarmos profeticamente à mesa de Davi, que é a mesa de Jesus. Oh, selamos, Pai, este tempo, ao pegar o pão, ao pegar o cálice, estamos declarando que temos a nossa aliança renovada com o corpo de Cristo, renovada com Jesus. Não é uma competição, mas é um lutando junto com o outro, para que nós possamos juntos avançar. Eu quero também, eu e Bárbara vamos participar também da ceia. Não queremos ficar de fora deste momento tão maravilhoso. Pego. Aleluia. Aleluia. E agora os pastores também se sirvam, os apóstolos se sirvam aí. Todos foram servidos. Amém. Então eu queria que vocês subissem aqui, os apóstolos, os pastores aqui que acabaram de servir a ceia. Fique aqui em cima, porque vocês que vão fazer este fechamento aqui da aliança. Aleluia, aleluia. Não fique ninguém sem participar. Isso. Agora nós vamos fazer assim. É algo rápido, mas nós vamos fazer aqui como um presbitério profético rápido, onde vocês vão liberar uma palavra de bênção sobre a vida dos seus filhos espirituais, dos seus liderados aqui. Uma palavra rápida de vocês, apenas abençoando a vida deles, para que nós possamos então, agora, depois no final, nós comermos juntos, em nome de Jesus. Amém? Aquilo que Deus ministrar ao coração de vocês, apenas profetize. Continue orando, continue orando. Existe um ambiente profético para vivermos milagres aqui. Fale em novas línguas. Vamos, fale em novas línguas ao Senhor. O Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, viu os céus abertos, viu Jesus que se levantou, estava do lado direito do trono, ele se levantou para ver Estevão. Meu Deus, que visão poderosa é essa, Pai, que Estevão viu. Ele não estava nem aí com as pedradas, ele não estava nem aí com os levantes, com os ataques. Ele queria apenas ver o Senhor, ver o Cordeiro. Levante os teus olhos aos céus e veja os céus abertos e o Cordeiro do lado do trono de Deus. Ele está de pé. E quando o Cordeiro se levanta, quando Jesus se levanta, todo principado tem que baixar a cabeça, todo inimigo tem que bater em retirada, em nome de Jesus. Pai,
Pai, eu te peço em nome de Jesus, que esse vinho novo, Pai, ele se prolongue dia após dia. A cada dificuldade, a cada decepção, a cada limitação, que eles possam se lembrar, Deus, desse momento. Do momento onde uma aliança foi renovada, a aliança do servir, Deus. Do servir por amor ao Senhor. E não somente por amor ao que fazemos, mas é por quem fazemos, para quem fazemos. Pai, eu te peço em nome de Jesus, visita os celeiros, visita as casas, visita os sonhos, os planos, os projetos, as famílias, Deus. Visita os empregos, Pai, em nome de Jesus. Que haja, Pai, renovo, que haja vinho novo, Deus, em cada esfera da vida daqueles que se dispuseram, Deus, a mais uma vez estar aqui, Deus. Que venha, Deus, sobre a memória de cada um, a lembrança, Deus, de que nós somos filhos. Independente do que nós fazemos, nós somos filhos, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Deus, selando este momento, em nome de Jesus. Amém, Pai. Eu quero profetizar, meu Deus, toda a sorte de bênção, Pai, sobre a vida de cada um aqui, meu Deus, em nome de Jesus. Renova as forças, Pai. Renova o espírito, meu Deus. Arranca, Pai, todo cansaço espiritual, todo marasmo espiritual, Pai, em nome de Jesus, Pai. E que essa palavra pode ser cravada aos nossos corações, que nós somos filhos, Pai. Antes de servo, nós somos filhos, Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo isso sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Assim como eu me lembrei, Pai, daquele ato profético do primeiro seminário, Pai, curados para servir, meu Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, que nós saímos daqui totalmente curados e lavados pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te louvamos porque estamos aqui, Pai, na tua presença. Senhor Jesus, nós estamos aqui aliançados, Deus, porque a aliança maior foi o Senhor que fez conosco, Pai. Obrigado, Senhor, por esse amor que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado, Senhor, por servir a tua casa, servir, Deus, o teu reino, Pai. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está. E agora eu profetizo sobre todos nós, Deus, a graça do Senhor, Deus, a misericórdia e a bênção. Que o Senhor venha em nome de Jesus nos fortalecer para servirmos, Deus, e declararmos que vamos completar sim a carreira proposta, que vamos cumprir os teus propósitos estabelecidos em nossa vida. Obrigada, Deus, porque o Senhor é que nos renova, fortalece. Traga, Deus, a saúde para cada um em nome de Jesus. Saúde física, emocional, espiritual, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pelos teus queridos filhos, o Guto e a Bárbara, Deus. Obrigado pela vida deles. E abençoamos aqui cada lar, cada casa. Abençoamos todos os nossos familiares em nome de Jesus e profetizamos vida, vida e vida em abundância em nome de Jesus. Obrigada, Deus, pela oportunidade de te servirmos e te servirmos com alegria, Pai. E servirmos e amarmos uns aos outros como o Senhor nos pediu, para amarmos cada um, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Senhor Deus e Pai, em concordância com as orações feitas, eu quero abençoar cada família, cada ministério, Senhor. Que o Senhor esteja sempre atento, que nunca falte o pão de cada dia, nem os frutos do Teu Santo Espírito, que a Tua graça seja abundante em cada casa, em cada ministério, Senhor, que cada um aqui possa ser um reflexo da Tua luz, do Teu luzeiro sobre cada um. Sejam, Senhor Deus, anunciadores como flechas na mão do guerreiro, Senhor, que todos possam ver neles a Tua graça, o Teu poder, Senhor, e que através da vida deles, o livro da vida seja acrescido de muitas páginas. E como pastor, servo e apóstolo, eu abençoo cada um em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada porque o Senhor preparou uma mesa para nós hoje, Deus.
Obrigada porque o Senhor chamou todos os que estavam lá na terra do esquecimento. O Senhor preparou lugares com os nossos nomes nessa mesa, Deus. Obrigada porque o Senhor nos fez filhos. Obrigada porque nós podemos sentir a Tua presença nesse ambiente, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, eu profetizo cura em todos os corações, Senhor. Que cada coração que saiu daquela terra do esquecimento seja curado, para que nós possamos viver um tempo de alinhamento, Deus, como ministério, como família, como filhos do Senhor. Que esse alinhamento traga unidade, cada vez mais unidade, Deus, entre todos os Teus filhos que estão assentados nessa mesa. Em nome de Jesus. Amém. Ah, Deus, assim como Mefibosete se sentiu um cão morto, eu sei que muitas pessoas aqui se sentem assim, Deus, mas tira, Deus, arranca dos corações todo sentimento de insignificância. Em nome de Jesus nós queremos declarar o pertencimento do reino, Pai. Nós queremos declarar que cada um de nós somos filhos e cordeiros com Cristo da promessa. Em nome de Jesus eu quero declarar que seremos a resposta da oração de Jesus. Em nome de Jesus nós queremos ser a resposta, queremos caminhar em unidade, queremos caminhar em união. A palavra de Deus fala: ó, quão bom e suave é viverem unidos os irmãos. E ali ordena o Senhor a sua bênção. Nós queremos, em nome de Jesus, Deus, viver em unidade com cada um desses irmãos, Deus, servindo uns aos outros, nesse mesmo propósito, nessa mesma unção, debaixo dessa mesma paternidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, aleluia. Levante o pão bem alto. Diga assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. Diga assim: o meu Redentor vive. Vamos todos comer, participar apenas do corpo, em nome de Jesus. Coma com calma. Coma com calma, sem pressa. Deixa este pão se misturar com a tua saliva. É o corpo de Cristo entrando dentro de você e trazendo cura. Se houver enfermos, que sejam curados agora. Aleluia. Aleluia. Ouça. Antes de nós bebermos no cálice, você que está aí com a tua família, renove a tua aliança com ele, troque de cálice. Quando você troca o cálice, como eu vou fazer aqui com o Léo, aí você fala para a pessoa: eu renovo a minha aliança com você. Amém? Eu renovo a minha aliança com você. Renovo a minha aliança contigo. Em nome de Jesus. Apóstolo, deixa eu renovar a minha aliança contigo, com a tua casa, com esse ministério, com esta família. Em nome de Jesus. Apóstolo, renova a minha aliança contigo. Faça isso. Em nome de Jesus. Aleluia. Isso, renova a aliança com seus pais. Renova a aliança com a tua esposa que está aí. Vamos, faça isso. Isso é um ato profético poderoso. Poderoso. Aleluia. 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 Eu renovo a minha aliança com você, Nicolas, em nome de Jesus. Aleluia. Agora levanta bem alto o cálice. Meu amor, eu renovo a minha aliança contigo. Levanta bem alto esse cálice. E não tem como você beber de cabeça baixa, não é verdade? Então você tem que olhar para cima. Olha para cima. E assim como Estevão, enxergue os céus rasgados. Enxerga os céus abertos diante de você, da tua família. Levante o cálice e beba do vinho novo. Você, como odre, você vai estar tomando o vinho novo agora. Em nome de Jesus. Vinho novo. Beba. Aleluia. 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 Vamos louvar juntos ali. Pode colocar mais alto. Vamos juntos. Aleluia.
nunca mais seremos os mesmos. Nós não seremos mais os mesmos depois que nós provamos desse novo vinho. Oh, nós não seremos mais os mesmos. Diga assim: eu não serei mais o mesmo. Fala assim: depois que eu provei desse novo vinho, não serei mais o mesmo. Não serei mais o mesmo. Eu me torno agora irreconhecível. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda bem forte a Jesus. Aplauda bem forte a Jesus. Oh, aplauda bem forte a Jesus. Oh, aplauda bem forte. Fica à vontade, Jesus. Oh, aleluia. Levante as tuas mãos. Nós devolvemos a autoridade deste altar para os apóstolos, para os pastores. E mais uma vez declaramos a bênção do Senhor, que enriquece, que não enriquece, que enriquece e não traz dores sobre a tua vida, o teu ministério. Abençoamos a vida dos líderes, dos apóstolos, dos pastores. E declaramos: está feito. Diga assim: está feito. Em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir Jesus? Não sei quem que vai encerrar aqui. E aqueles que tiverem possibilidade, venham amanhã. Aguarde, o apóstolo vai dar a bênção apostólica e dar os últimos recados. Amanhã de manhã temos escola bíblica dominical. Que horas que é? 9h30? 9 horas. Eu estava tentando ganhar meia hora, mas não teve como. Então às 9 horas nós estaremos aqui para mais, um derramar da palavra. Palavras para ativar aí a tua vida, para que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém? Te abençoo, em nome de Jesus. Meu Deus, só quem gostou bastante, dá uma forte salva de palmas aí. Glória a Deus, né? Glória a Deus. E como ele já falou, amanhã, 9 horas da manhã, eles que vão estar ministrando conosco, nós queremos sugar eles ao máximo, né? E eles não vão chegar às 9h30, porque ele falou aqui no altar que das 18 horas, se o teu patrão te chama às 18, tem que estar, né, não é aquele negócio? Ele vai estar aqui 9 horas, agora virou refém do altar, vai ter que estar aqui às 9 horas agora, não vai dormir mais meia hora não, nego. E aí, 8h30 tem café. Se você quiser tomar um cafezinho, tem aqui um bolinho, tem um pãozinho, né? Você vem aqui, 8h30, toma um café. 9 horas nós começamos a nossa escola bíblica dominical. E o nosso culto à noite às 19 horas. Amém? Erga tua mão para os céus em nome de Jesus. Pai amado, nós te louvamos, Pai. Essa semente tão poderosa que foi plantada nos nossos corações, nós proibimos Satanás de arrancar ela do nosso coração. E em nome de Jesus nós declaramos que a água do Espírito Santo vai estar regando ela para que ela germine, cresça, floresça para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmão, vai na paz do Senhor, mas vai remoendo tudo que você recebeu nessa noite, porque foi um banquete. Que Deus te abençoe.